Primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, verso 16 ao verso 47. Os filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. São estes os nomes dos filhos de Gerson: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Anão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari: Mali, Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. O filho de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaate, e de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, e de quem foi filho Ido, e de quem foi filho Zerá, e de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, a quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Elcana, e de quem foi filho Ebiasaf, e de quem foi filho Assir, de quem também foi filho Taate, e de quem foi filho Uriel, e de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul. Os filhos de Elcana: Amassai, Aimote. Quanto a Elcana, foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, e de quem foi filho Eliabe, e quem foi filho Gerão, e quem foi filho Elcana. Os filhos de Samuel, o primogênito de Joel, e depois a Abias. O filho de Merari foi Mali, de quem foi filho Libni, e de quem foi filho Simei, e de quem foi filho Uzá, e de quem foi filho Simeai, e de quem foi filho Ragias, e de quem foi filho Asaías. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os filhos que serviam com seus filhos. Dos filhos dos coatitas: Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elcana, filho de Maate, filho de Amassai, filho de Elcana, filho de Joel, filho de Azarias e filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava à sua direita. Era Asaf, filho de Berequias, filho de Simei, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etne, filho de Zerá, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Simã, filho de Simei, filho de Jaate, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quis, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Razabias, filho de Amazias e filho de Uquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Mus, filho de Merari, filho de Levi. Oremos. Pai querido, tomamos agora a Santa Palavra para lê-la com fé. Rogamos então que seja ela aplicada a nosso coração pela obra e intermédio do Espírito Santo, o qual nos dá o entendimento e ilumina o nosso coração para compreendermos estas verdades. É o que oramos em nome de Cristo. Amém. Nós temos caminhado aí no livro de 1 Crônicas, começando lá do primeiro capítulo, e chegamos agora, pela graça do nosso bom Deus, no 6º capítulo. Nos últimos capítulos, o texto trata sobre as 12 tribos que compõem a nação de Israel. Essas 12 tribos, então, agora estão sendo chamadas após o exílio. E essa tem sido, então, a nossa caminhada nessa série de sermões aí no livro de 1 Crônicas. Deus tem nos falado acerca da história do seu povo
Então o título geral tem sido Uma História para o Povo de Deus. Música é importante, é o nosso tema hoje. Música é importante. 1 Crônicas, capítulo 6, do verso 16 ao verso 47. O livro possui 29 capítulos, são 942 versos. O livro de Crônicas é uma das partes da escritura mais negligenciada. Muitos estudantes da Bíblia acham a sua história complexa e estranha e aceitam que é irrelevante para a vida contemporânea. O livro mexe muito com a imaginação dos papais, mamães que estão para ter nenéns, né, Tiago? E alguns nomes aí se tornam até interessantes, alguns parece que vão mexer com a imaginação dos outros. Esse não é o propósito da genealogia. Há um outro propósito bem maior. Temos visto e observado a cada domingo que cada um dos nomes citados tem uma história, tem um porquê, tem um significado. O cronista então registra a história do povo de Deus com um foco especial na figura do rei Davi. Todo o livro tende a se dirigir para o ápice em Davi, o rei que prefigurava o reinado de Cristo. Como ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, ele deve então demonstrar a Israel aquilo que ele prefigurava. O público-alvo original era o povo judeu depois do exílio. Então, um livro que foi destinado aos judeus após o exílio babilônico, aquele período de Esdras, Neemias, compõe então, portanto, o fim do Antigo Testamento. No cânon hebraico, o livro de Crônicas é apresentado como um único volume, a exemplo de Samuel e Esdras e Neemias. No cânon hebraico, esses livros compõem um único livro, não estão separados como 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, ou Esdras, Neemias. Mas Esdras e Neemias são um livro, 1 e 2 Crônicas um livro, 1 e 2 Reis um livro. Então eles compõem um único volume. O livro, então, é uma compilação de histórias. O autor de Crônicas, entendendo aquilo que Moisés começa a fazer lá no Pentateuco, quando Deus estabelece aquilo que na teologia presbiteriana denominamos de proto-evangelho, o evangelho que nos é pré-apresentado em Gênesis 3,15, onde Deus apresenta duas genealogias ou duas sementes que estariam em oposição. Uma é a genealogia dos eleitos, aqueles que Deus chama, escolhe para si em Cristo, que no texto de Gênesis são chamados a semente da mulher. A outra semente é daquelas pessoas que Deus rejeita e estão condenadas em seus pecados, compondo a semente do maligno. Essas duas sementes estão em oposição por toda a história da salvação. Tomando a genealogia então, e o livro de Gênesis ele é direcionado por genealogias, o autor de Crônicas faz a mesma coisa, começando em Adão, indo até as 12 tribos, mostrando que essa genealogia tem continuidade no descendente de Davi, que é Cristo. Assim então é registrada a história de Israel desde Adão até o início da monarquia e mostra o interesse especial de Deus pelo seu povo escolhido, Israel. Davi então é o governante especial, é o rei de quem de fato Deus concedeu a promessa da aliança de um reino eterno. O templo também é uma figura central na fala do cronista. As ações dos governantes e cidadãos comuns também possuem importância e consequências espirituais inevitáveis. Nessas três figuras, o cronista então vai trabalhar Davi, o templo e a vida dos governantes e o povo de Israel, mostrando que o pecado deles reflete na história da salvação do povo de Deus. O livro de Crônicas, ele concentra-se na música do culto mais do que qualquer outra parte narrativa das Escrituras. Ele fala amplamente sobre a questão da música no culto, do canto no culto, dos instrumentos no culto, da vida daqueles que dirigem o culto. Como vimos há pouco, uma figura central no livro é o templo, tanto no tabernáculo em Davi, quanto o templo em Jerusalém. O próprio texto que lemos hoje fala disso. O tabernáculo que Davi estabeleceu e depois o templo que Salomão conclui em Jerusalém. Em todos os dois momentos, o cronista concentra-se. O livro dá a entender, e parece ser, que o cronista era levita.
estava envolvido com a música, por isso o interesse especial neste assunto. O cronista apresenta na genealogia dos filhos de Levi 2 tipos de levita: os levitas comuns, aqueles com uma variedade de responsabilidades, do verso 16 até o verso 30 do capítulo 6, e os levitas cantores, encarregados da adoração, do verso 31 até o verso 47. Aqui já cabe uma explicação. O Antigo Testamento trabalhava com sombras e tipos. Tanto as sombras como os tipos apontavam para Cristo. Todos os israelitas no culto, todos os crentes do Antigo Testamento, olhando os tipos, as sombras, podiam olhar e ver Cristo lá no futuro. Quando Davi se apresenta como rei ideal da parte de Deus, os israelitas podem ver ali uma figura, uma imagem, um tipo do reinado perfeito de Cristo. Então eles olhavam para o futuro, para o dia que Cristo viria, e aguardavam este reinado. No Novo Testamento, Cristo vem, encarna, vive, morre e ressuscita por nós. Nós já não somos como os israelitas que olhamos por meio de sombras e tipos, mas vemos a realidade completa. Quando nós olhamos para trás, vemos Cristo, e atrás dele as sombras e tipos, que nos são claras porque ele já se manifestou. Um tipo que era apresentado no Antigo Testamento eram os sacerdotes e os levitas, que eram mediadores entre o povo e Deus, prefigurando Cristo. Com a vinda de Cristo, acabou o sacerdócio, acabaram os levitas. O pastor não é sacerdote, só há um mediador entre Deus e os homens. A minha oração não é mais forte do que a sua. Como eu oro em nome de Cristo, você ora em nome de Cristo. É a mesma oração. O pastor não é o suprassumo do conhecimento bíblico teológico. Você também tem um conhecimento nas Escrituras, por causa da habitação do Espírito Santo, que ilumina o nosso coração. Agora há uma distinção. O pastor foi treinado, capacitado e tem um ofício específico para a pregação. Aí a diferença, a distinção. Então, no culto protestante, desde a Reforma até os nossos dias, e na igreja cristã do Novo Testamento, não existe mais o altar. Há um púlpito. Altar era onde eram oferecidos os sacrifícios. Como Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, sacrificado uma vez por todas, para sempre, não há mais sacrifícios como no catolicismo apostólico romano, onde existe o altar, onde ainda existe um sacerdote. Não há mais essa figura específica. Uma coisa que vamos perceber no sermão desta manhã é que esse serviço era algo dado por genealogia aos filhos de Levi. Ora, há alguém entre nós que tem um pai chamado Levi, esse é descendente de outro Levi, não Levi de Israel. Esses levitas tinham essa função por geração, eram filhos daquela família. Os levitas era a única tribo das 12 tribos de Israel que não tinham a herança. Quando as 12 tribos chegaram na terra prometida, as 11 receberam cada uma a sua parte da terra. Os levitas não receberam, para que não se ocupassem de outra atividade senão o serviço ao culto de Deus. E os levitas foram então espalhados pelas outras tribos. Por exemplo, Elcana, que foi citado aqui, muito conhecido por nós, e o próprio Samuel, que ungiu Davi. Por isso o texto trata os dois de forma especial, ressaltando e gastando mais tempo nas duas figuras. Lá em Samuel, no capítulo 1, verso 1, ele não é declarado como levita. Abra sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem em Ramate, em Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tofu, filho de Zuf, o Efraimita.
Ora, ele não é da tribo de Efraim, ele é da tribo de Levi, mas é porque ele habitava, ele vivia entre os efraimitas, porque os levitas foram espalhados pelas 11 tribos, e lá viviam sem herança, sem posse, sem terra, na dependência do templo. Os levitas eram um povo que Deus separou especificamente para aquele serviço, com o fim do templo, com o fim do sacerdócio, com o fim dos sacrifícios, perdeu-se a função sacerdotal e levítica. Por isso não há mais levitas no culto hoje, porque o protestantismo bem deixou claro na reforma ao sacerdócio universal de todos os crentes. O pastor não é um mediador entre a igreja e Deus. Nós somos todos sacerdotes do Deus Altíssimo, no serviço dele no culto. Por isso, essa divisão aqui era referente ao Antigo Testamento. Os levitas comuns cuidavam do templo, do fogo, que não deveria se apagar, do candelabro, da arca, do seu transporte, da limpeza, do cuidado. E havia o outro grupo dos cantores, que se davam ao serviço de entoar e tocar no culto, no serviço a Deus. Aqui então são apresentados Eucana, verso 25, e Samuel, verso 26 a 28, focalizando aí a linhagem coatita sobre aquele que ungiu a Davi como rei de Israel. Se você observar bem o verso 25, também o verso 27 e 28, há uma explicação mais delongada acerca dessas duas figuras, porque elas estão ligadas a Davi. Como Davi prefigura e aponta o Cristo, ele é uma figura proeminente no livro, e as coisas giram em torno da história dele, para que Israel possa antever aquele reinado futuro do Senhor. Mas em primeiro lugar, esta manhã eu quero considerar com vocês cantar e tocar. O cronista deixa claro que os levitas deveriam tocar uma diversidade de instrumentos e cantar. Abra sua Bíblia aí em 1 Crônicas 6:33, para que você possa ler comigo. 1 Crônicas 6:33. O verso 32 também diz assim: ministravam diante do tabernáculo na tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. São esses os que serviam com seus filhos. E aí então vem a listagem de todos os que ali serviam. Capítulo 15 de 1 Crônicas, abra sua Bíblia lá, o verso 16. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Ainda em capítulo 15, o verso 19 diz assim: assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Agora o verso 22 e 27. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha um encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Verso 27. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores. Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Então o texto mostra claramente cantores, mostra claramente instrumentos. Capítulo 16, o verso 4. Designou entre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar e louvar e exaltar o Senhor Deus de Israel, a saber. E aí nós temos a listagem dos cantores e dos instrumentistas, inclusive citando nos versos 5 e 6 alguns dos instrumentos que eram utilizados
Olha o verso 7 agora do capítulo 16. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Agora o verso 42 do capítulo 16. Com eles, pois, estavam Emã e Jetundum, que faziam ressoar trombetas e símbolos e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jetundum eram porteiros. Capítulo 25, do verso 1 até o verso 31, nós não leremos todo o capítulo, mas somente alguns versículos. Capítulo 25, verso 1 até o verso 31, mas vamos ler somente os primeiros 3 versículos. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Jetundum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados nesse ministério foi os filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, filho de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jetundum, os filhos de Gedalias, Eri, Jesaías, Razabias e Matitias, 6 sob a direção de Jetundum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Agora, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 5, o verso 12. Segunda Crônicas 5, verso 12. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jetundum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Capítulo 7, o verso 6 de 2 Crônicas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. São muitos os textos e os exemplos em 1 e 2 Crônicas, e depois eles vão se refletir nos salmos. Salmos de Asaf, de Jetundum, de Emã, Etã, salmos que vão mostrar a presença dos instrumentos e do canto. Há uma linha que contradiz a tradição presbiteriana, que também é a luterana, começando por Lutero e depois indo até Calvino, que inseriram no culto os instrumentos e o canto congregacional. Há essa linha muito presente hoje dentro da igreja brasileira, de que a única forma de entoar cânticos a Deus é cantar com a voz. Então proíbe-se o uso de todos os tipos de instrumento, canta-se somente a capela. Isso contraria claramente a forma de culto presente em toda a Escritura, onde sempre houve uma orientação para a participação de todos os tipos de instrumento e o uso de todos os tipos. Claro que nós temos hoje um problema dentro da igreja evangélica. Isso não é um problema somente espiritual, mas ele é jurídico. Chama-se plágio. Algumas pessoas querem copiar a música que é tocada fora da igreja. O problema está aí, não no uso dos instrumentos, não o tipo de instrumento, não a formação da banda em si. Às vezes nós vemos na igreja o plágio do estilo musical, o copiar do formato das bandas. E o que o texto nos mostra é que em alguns momentos até Davi mesmo criou instrumentos. Davi era criativo, ele não só escrevia as músicas, compunha, mas ele criava instrumentos. O texto declara instrumentos criados por Davi. Pensando no mandato que Deus nos concedeu, o mandato cultural, lá na criação, e o presbiterianismo tem reforçado isso na sua história, nós temos que criar boa arte,
tanto no que diz respeito à estética, como à elaboração de tecnologias. Precisamos criar instrumentos, precisamos criar músicas. É a função da igreja fazer um bom uso de tudo aquilo que Deus nos deu. O mau uso está presente por causa do pecado. A igreja deve redimir, não se abster, como se cantar sem instrumentos fosse mais santo, ou cantar sem instrumentos nos separasse do mundo. Só nos faz tolos, só enfraquece aquilo que é tão belo, que é a música. Por isso o texto apresenta a ideia de que deveriam cantar e deveriam tocar. Há sim a presença exaustiva de instrumentos por toda a história do povo de Deus, tanto nas Escrituras quanto na história antiga da igreja. Nós precisamos restaurar isso. A igreja precisa reivindicar o direito da transformação cultural, criar novas tecnologias, aplicá-las da forma correta. Mas nós vamos nos abstendo disso tudo, no tolo engano de que isso nos separa do mundo, e na verdade nos faz mais tolos do que o mundo. Então o uso de instrumentos é claro e é notório na variedade de textos apresentados pelo autor de Crônicas. Fica claro que na instituição dos levitas cantores, que tanto a voz como os instrumentos musicais eram usados no culto a Deus. Isso é bem claro. Em vários momentos o texto fala que há quem seja especialista no canto, porque era um dom que ele tinha. Há aqueles que foram separados para tocar. E um dos textos que lemos diz que há aqueles que eram dados ao serviço, carregavam os instrumentos, organizavam o lugar do culto. Então cada um tinha o seu papel, a sua função, que era distinta e que glorificava a Deus. O cantor não era mais do que o instrumentista, nem os dois eram mais do que aquele que trabalhava no serviço da casa de Deus, mas todos tinham o seu lugar, serviam a Deus e cultuavam a Ele. Algo interessante lendo Crônicas é que você vai perceber que há uma nomeação. Em primeiro momento, Davi mesmo faz, mas depois é ordenado que isso seja feito ao lançar de sortes, que tinham as várias práticas hebreias da época. O lançar sortes era uma espécie de sorteio. Então às vezes determinada descendência era sorteada para o serviço, outra para instrumentos, outra para canto, e depois havia um rodízio. Não havia uma centralização nos dons pessoais, mas era a disposição de servir. Então o texto apresenta a ideia de que até treinamento acontecia. Havia escola de música para prepará-los, para capacitá-los ao serviço. Em segundo lugar, isso era feito com razão e dedicação. Não era um transe, um êxtase, não era um chamado de um anjo que aparecia brilhando em fogo, mas era algo feito com razão e dedicação. Quando lemos textos como 1 Crônicas 15, 22, abra sua Bíblia lá, que Ananias, chefe dos levitas músicos, tinha um encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Veja, o texto está declarando que tinha um regente, tinha alguém que sabia ler partituras e que treinava, perito. O termo perito aqui não é muito propício, porque ele está sendo utilizado na língua portuguesa e ele é derivado do latim peritos, da qual é depois derivada a palavra tentador em língua portuguesa. O peritos era alguém que provocava as pessoas em determinada direção. O texto hebraico traz mais a ideia de que alguém que era capacitado ao ensino, capacitado a ensinar. Então o que Ananias fazia? Ele trazia aqueles que tinham sido designados para o canto e os treinava. Isso acontece aqui na primeira igreja presbiteriana de Samambaia. Você quer ser treinado no canto? Venha participar do conjunto coral da igreja. E aqui eles vão capacitar você a cantar. E por incrível que pareça, até eu consigo cantar. É uma questão de treino, de técnica vocal.
Você não nasce um Pavarotti da vida. Você é treinado para ser um Pavarotti. Quer cantar? Apresente. E Deus então levanta pessoas capacitadas, preparadas. Ele tem feito isso entre nós. Sempre levantando quem cante, quem toque, quem conduza, quem sirva nessa área, para que possa acontecer o culto, para que ele possa se desenvolver. Então, se você deseja aprender, se você deseja conhecer essa área musical, é como o texto declara: havia alguém ali que era um especialista e que preparava os demais para o canto. O capítulo 25, o verso 7 também nos apresenta essa ideia. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Que coral grande, hein, Tiago? Já pensou, Elias? 288 vozes cantando? É muita gente. Mas o que chama a atenção nesse texto é que ele declara o seguinte: o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto. Eles foram treinados, foram ensinados. E aí o texto declara depois: todos eles eram mestres. Então havia uma preocupação da qualificação, e não só da qualificação para o serviço, mas uma qualificação para ensinar outros. Eles não só se tornavam músicos, mas se tornavam músicos professores. Quem dera todos os nossos músicos fossem como o Eig, professores. Nós multiplicaríamos o número dos cantores, e 288 não nos assombraria, mas se igualaria. Seríamos todos cantores, treinados, preparados e instruídos. 2 Crônicas 34, verso 12. Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, verso 12. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaatã e Obias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Verso 13. Todos os levitas, peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãs, oficiais e porteiros. O texto ainda declara que eles não eram superstars, estrelas do palco, mas eles estavam trabalhando na reconstrução de Israel, como escrivãos, oficiais e até carregadores. Hoje, no chamado meio gospel, os cantores são estrelas inatingíveis, que vivem numa outra realidade, não se misturam ao povo. E infelizmente esse é o pensamento que tem entrado dentro da igreja, que quem canta é estrela, que quem canta, quem toca é artista. Mas o texto mostra que eles eram gente que trabalhava no meio do povo, servindo nas mais diversas funções, apesar de serem especialistas, de serem mestres, de serem capacitados em algo específico, não se furtavam a servir em qualquer outra área que seja, mas estavam ali presentes, trabalhando e servindo ao povo. Então, devemos servir com razão e dedicação. Capacite-se, apresente-se para o serviço, sirva a Deus, qualificando-se. Todos podemos cantar, todos podemos tocar, basta apresentar-se para o serviço a Deus. Em terceiro lugar, devemos entender que essa razão e dedicação, ela era bem ampla e se estendia. Quando lemos textos como, por exemplo, 1 Crônicas 15, 22, 25 e 7, 2 Crônicas 34, 12, vemos que a habilidade e treinamento, eles eram considerados, eles se capacitavam. Mas havia quem tinha uma habilidade natural. Esse, então, às vezes ele é ressaltado como alguém que preparava os demais. Claro, sempre haverá entre nós quem tem uma habilidade natural,
e que se apresente além dos demais. O texto não nega isso, mas o texto diz que todos eram capacitados. Nem todos, por serem filhos de Levi, já tinham dom. Há quem tivesse o dom reforçado, então eles deveriam servir nessa direção. Quando nós olhamos para a Escritura, vemos que Deus chama e Deus capacita. Se Deus nos chamou para adorarmos a Ele, e você vai ver isso amplamente em Apocalipse, quando a igreja é reunida na presença do Senhor, uma das primeiras coisas que a igreja faz é louvá-lo. As primeiras coisas que a igreja faz é cantar louvores a Deus lá nos altos céus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 4, depois no capítulo 5. Apocalipse de São João, capítulo 4, o verso de número 6 até o verso 11, depois leremos o capítulo 5. Apocalipse 4, do verso 6 ao verso 11. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. Nós já estudamos Apocalipse e sabemos que os 4 seres viventes aqui representam cada parte da criação. A criação lá em Gênesis é dividida em 4 partes. Então aqui estão as 4 partes da criação, apontando que tudo que Deus criou vai louvá-lo, vai adorá-lo. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra, o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nós vimos então o leão, os animais selváticos, o novilho, os animais domésticos, os homens representados, o resto da criação, e por último as aves que foram criadas por Deus. Todo olho e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas depois, no final, os 24 anciãos, que são as 12 tribos do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento, a igreja do Antigo e a igreja do Novo Testamento, reunida junto com a criação, glorificando, como diz o versículo, dando louvor, dando adoração, dando honra ao Senhor. Ao capítulo 5, então, João nos introduz nessa realidade, quando do verso 8 até o verso 14 ele declara: Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe o selo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra
e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Se você perceber a estrutura do texto, ele apresenta a seguinte estrutura. No primeiro momento, ele diz que esses seres se apresentam na presença e entoam um novo cântico. O verso 14 encerra dizendo que a criação diz amém, mas somente a igreja, Antigo e Novo Testamento, os 24 anciãos, é que prostram-se e adoram. A igreja foi criada para adorá-lo. A igreja foi criada para entoar novo cântico, para proclamar a glória dele. O reino dos céus, a era vindoura, não é como é transmitido no catolicismo apostólico romano, um lugar etéreo, de nuvens, com pessoas de asinha e auréola. O céu é a realidade da terra redimida do pecado, aonde nós, os eleitos e a criação, glorificam a Deus em um culto eterno. Você não gosta de culto? Está no lugar errado. O céu é um culto para sempre. Nós vamos louvá-lo para sempre, cantando um novo cântico. Cantando um novo cântico. O que nós temos que fazer como igreja é entender que a música é boa, ela é importante. Deus a utiliza amplamente em toda a Escritura como uma forma de culto. Na nossa teologia, ela não é central no culto, mas ela faz parte do culto e é importante. Cantar é importante. Hinos, cânticos e salmos. Eu tentei coadunar o sermão de hoje com o sermão da noite, mas eu entendo que há um tema importante lá no capítulo 5, verso 18 de Efésios, e nós veremos então no próximo domingo o entoar hinos, salmos e cânticos espirituais que o apóstolo Paulo declara lá. Hoje à noite nós vamos tratar sobre a embriaguez, que é a primeira parte deste versículo, e próximo domingo nós veremos o uso do canto no Novo Testamento. Não foi possível termos aí a apresentação desse tema na manhã e na noite, mas eu espero que vocês guardem no coração o que vimos hoje de manhã, para que no próximo domingo à noite possamos estender isso ao Novo Testamento e ver como funcionava na igreja da Nova Aliança a adoração, o canto, e vocês vão continuar vendo que os levitas foi algo do Antigo Testamento, e no Novo Testamento toda a igreja é convidada a esse serviço, a prestar esta adoração. Vamos orar. Curva sua fronte e feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, de fato, cantar, adorá-lo com música é importante. O Senhor nos fez para o louvor da sua glória. E em sua sabedoria eterna, decidiu que no culto deveríamos fazê-lo pelo canto e pela instrumentalização. Obrigado ao bondoso Deus por tão grande graça, que não só enriquece o culto, como alegra o nosso espírito, como nos alegra, a exemplo do que o cronista disse, que havia alegria nos filhos de Levi pelo serviço prestado. Que haja alegria em nossos corações quando entoarmos ao Senhor hinos, cânticos espirituais e salmos, e que os instrumentos todos sejam usados para a tua glória. Concede-nos graça para aplicarmos a nossa inteligência na criação e elaboração de novos instrumentos, para que a igreja se apresente com um instrumento redentivo nesta sociedade em queda, e a graça seja vista em nossas vidas, em nosso culto, no nosso louvor e adoração. É o que nós oramos, Pai, gratos em nome de Cristo Jesus.
Amém.